Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe em mais um vídeo. Nós iremos aqui nesse vídeo começar aí o estudo da física com a parte da cinemática. Então, nós estudaremos a mecânica iniciando pela cinemática. Bom, primeiramente, o que é a cinemática? A cinemática ela é o estudo dos movimentos. A ideia é o prefixo cine vem de movimento. Então, aqui a gente vai estudar o que é o movimento e quais são as principais características dele. Então, essa aula de hoje é a aula de cinemática, tá? É a aula inicial de cinemática. Bom, primeiramente, antes de a gente separar os tipos de movimento, né? O MRU, MRV, MCU, MCUV, eu preciso explicar que o movimento, na verdade, ele não é algo que a gente tem que tomar como um conhecimento empírico, tá? O que é o conhecimento empírico, Felipe? É aquele conhecimento de visualização, de observação. Porque, pessoal, o movimento, na verdade, ele é mais complexo do que isso. As pessoas falam assim, tem um objeto andando de um ponto A para um ponto B, ele está em movimento. Nem sempre. Tem um objeto em repouso, ele está parado. Nem sempre. Vai depender do quê? Vai depender do ponto de vista, ou seja, vai depender de um referencial. Pessoal, antes de definirmos o que é o movimento e quando que ocorre isso, eu tenho que saber que existe uma coisa chamada referencial. O que é o referencial? Ponto de vista. Quem está analisando a situação. Então, antes da gente falar MRU, MCU, MRV, MCUV, em forma de hélice, em forma disso, daquilo, você tem que definir quem está olhando, qual ponto está olhando. Então, movimento, pessoal, só é caracterizado se você tiver um ponto de referência, ou seja, um referencial. Por quê? Na física, tudo depende do referencial, exceto duas coisas, tá? Que nós vamos falar mais à frente, mas exceto duas coisas não dependem de um referencial, o resto todo depende. Como assim, Felipe, depender de um referencial? Ponto de vista. A velocidade, a trajetória, se tem ou não aceleração, vai depender de quem está observando a situação. Então, vai depender do ponto de vista. Deixa eu te explicar uma coisa que vai ajudar você a entender essa história. Nós sabemos que o primeiro modelo, né, o primeiro modelo rotacional da Terra foi o modelo geocêntrico, né? Que dizia que a Terra estava no centro de tudo e tudo girava em torno da Terra. Era uma observação, inclusive, um pouco levada para o campo religioso, né? Então, você tinha lá a Igreja Católica dominando a época, então você colocava a Terra como o centro de tudo no universo. E isso, ao longo dos anos, foi perpetuado e as pessoas acreditavam de fato que a Terra era o centro do sistema. Mas essa observação, ela ocorreu de forma empírica, por quê? Imagina você lá em sei lá, 1000 depois de Cristo, ou nos anos 800 depois de Cristo, enfim, qualquer dessas datas aí, olhando para o céu, e você não tinha muita coisa para você fazer lá, né, naquela época, assim, você ficava observando o céu, e aí você observava o sol saindo daqui, indo para cá, o sol saindo daqui, indo para cá, o sol saindo daqui, indo para cá, o sol saindo daqui, indo para cá. Você olhava para aquilo e falava, pô, peraí, velho, então a Terra está aqui, o sol sai daqui e vem para cá, peraí, a Terra está paradinha, o sol está dando voltas em torno da Terra. Então, o modelo geocêntrico, em tese, né, a gente acredita que nasceu pela observação empírica do movimento, né? Tirando aí o contexto histórico, político, questão de religião, né? A gente acredita que na física que nasceu devido a isso. O cara observava, saía daqui para cá, saía daqui para cá, saía para cá, e ele falava, pô, é geocêntrico, tá? Então, isso foi tomado como verdade durante muitos e muitos anos, muitos séculos, inclusive, tá? Muito não, alguns séculos, para falar a verdade. Bom, aí chegou um camarada, que aí a gente tem que mencionar o nome porque ele deu a vida literalmente a isso,
que foi o Copérnico, tá? Pessoal, existem... aqui a gente tem que explicar, né? Porque senão as pessoas falam, tá errado e tal. Mas existem vários contextos históricos que dizem que não foi só Copérnico, que dizem que não foi ele. Cara, mas enfim, vamos dar o benefício para o cara, porque o cara morreu por causa disso. Copérnico disse que a história não podia não ser bem assim, porque poderíamos, na verdade, estar observando de maneira errada. E segundo Copérnico, na verdade, não era a Terra o centro do sistema. Na verdade, era o Sol o centro do sistema, só que a gente olhava para aquilo de forma equivocada, porque o movimento não era daquela forma. Então, Copérnico foi o primeiro a afirmar que o Sol era o centro do sistema, e trazendo aí o sistema heliocêntrico, tá? Então, quando ele fez isso, lógico, a Idade Média, a Igreja Católica arrancando a cabeça da galera, falou, ô, meu filho, peraí, você tá falando heresia aí, Joe. Eu vou pegar você e vou dar cabo da sua vida, porque você está falando coisa contra a Igreja Católica. E, infelizmente, foi isso que aconteceu com Copérnico. Ele, inclusive, recebeu o indulto depois. Não adianta nada, né? O cara foi morto, falou que, pô, o cara é isso, que é aquilo e tal, aí depois, séculos depois, a gente estava errado e tal, pô, aí é foda, né? Mas deram um indulto depois dele, né? Falando que cometeram erros, enfim. Mas o Copérnico foi o primeiro cara a afirmar que o Sol, na verdade, que ficava ali no centro e as coisas ficavam girando em torno dele, do Sol. Então, a Terra dava voltas em torno do Sol. Mas repararam como o referencial ele interfere na percepção do movimento? Se eu sou a Terra, eu observo o Sol dando voltas em torno de mim, então, para mim, o Sol está em movimento e eu estou em repouso. Mas se você é um observador externo a esse sistema, você percebe que o Sol está aqui e a Terra está dando voltas em torno do Sol. Então, o ponto de vista, ou seja, o referencial, ele é extremamente importante para a gente definir o que é movimento, ou se uma coisa está em movimento ou se está em repouso, tá? Então, não se esqueçam, para definir se uma coisa está em movimento ou está em repouso, eu preciso definir antes quem é o meu referencial. E o referencial é extremamente importante para isso. E aí, eu dou uma definição de um movimento que, na minha concepção, a definição mais plausível e mais, vamos dizer assim, que o aluno consegue entender melhor essa ideia. Pessoal, entendam como movimento a ideia de você afastar ou você aproximar de um ponto referencial. Que esse ponto referencial pode ser qualquer coisa, pode ser você, pode ser a televisão, pode ser o computador, pode ser uma mosca, pode ser uma flor. Então, nunca se esqueçam dessa definição. É a definição que, no meu ponto de vista, mais ajuda o aluno a entender a ideia de movimento. Movimento é afastar ou aproximar de um ponto referencial, ou seja, de quem está analisando essa história. Posso te dar um exemplo? Uma mosca dando voltas aqui próximo a mim, tá? Quem está em movimento? Essa pergunta, ela é uma pergunta ambígua, porque para a mosca, eu estou em movimento. Para mim, a mosca está em movimento. Para quem está observando de forma externa em repouso, a mosca está em movimento e eu estou parado. Mas para quem está se movimentando fora do contexto e vendo essa situação se movimentando também junto ou de forma com velocidades diferentes, vai ver todo mundo se movimentando. Então, reparem como o movimento é algo complexo, não é tão simples quanto as pessoas virarem e falar, movimento é movimento, acabou. Eu saio daqui, saio do ponto A e vou para o ponto B, é movimento. Pera lá, tem que analisar o ponto de vista. Sair do ponto A e ir para o ponto B nem sempre é movimento, depende do ponto de vista. Se o ponto de vista for a estrada ou um observador externo que esteja em repouso, realmente você saiu do ponto A, foi para o ponto B. Mas agora, imagine, e eu já estou falando do objeto, tá? Imagine que dois veículos saíram do ponto A e foram para o ponto B com a mesma velocidade. Para o veículo A, o B não se movimentou, e para o veículo B, o A não se movimentou.
Felipe, isso está errado. Óbvio que não está, sabe por quê? A ideia de movimento, para que ocorra movimento em relação ao ponto de vista, tem que ter afastamento e aproximação. Ah, Felipe, mas você saiu do ponto A e foi para o ponto B. Exato. Referencialmente, em relação ao ponto A, eu me desloquei para o ponto B. Isso está correto. Mas referencialmente para o veículo que estava se movimentando com a mesma velocidade que eu não me movi em relação a ele. Olha que doideira. Em relação ao ponto A, eu tive deslocamento e eu tive movimento. Em relação ao ponto A, o outro veículo também teve movimento e teve deslocamento, ou seja, se movimentou. Mas em relação aos veículos, eu não tive movimento, por quê? Porque não tive afastamento nem aproximação em relação entre si. Estranho, né? Muito estranho. Mas essa é a ideia. Einstein costumava fazer uma afirmação que eu não sei se fez de verdade ou se era história que as pessoas contavam, mas eu acho isso fenomenal. Ele dizia que quando ele pegava um trem e ia até Berlim, na verdade, ele não estava indo até Berlim. Na verdade, Berlim estava indo até ele. E que, de fato, não está errado ele falar isso. Porque se for ele o referencial, o que está acontecendo? Berlim está chegando até ele. Só que, pessoal, a gente sabe que a gente observa as coisas como se fosse um referencial em repouso externo às ideias. Então, se você observar o trem de Einstein saindo daqui, de qualquer lugar, indo até Berlim, você vai ver que ele está se movimentando, porque você é um referencial externo em repouso. Mas tem que tomar cuidado com essa história, porque muitas vezes eu posso confrontar vocês, e as provas podem fazer isso, de modo que vocês confundam essa ideia, inclusive em relação à velocidade. Sabe por quê? Muitas questões colocam situações de dois veículos lado a lado, colocam situações de ultrapassar um veículo em velocidade. Então, você tem que ter na cabeça de que o movimento, tem que ter na cabeça que o movimento é simplesmente o fato de aproximar ou de afastar em relação a um certo referencial. Felipe, eu posso ter aumento e velocidade, dependendo do referencial? Pode. Então, você pode ter sim essa diferenciação. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso, tá, pessoal? Porque você pode ter aí, muitas vezes, errar uma questão por bobagem, beleza? Então, ficou clara essa ideia de referencial. Inclusive, tem uma coisa que ocorre muito com Marte e que deixava os cientistas de cabelo em pé, que é a ideia de Marte retroceder em relação à Terra em certos momentos. Sim, olha só que loucura. Você estava observando, por exemplo, Marte aqui, aí Marte fazia isso aqui, ó, andava para frente, mas depois de um certo tempo, Marte começava a se movimentar para trás. E isso deu um nó na cabeça dos cientistas, porque, imagina só, todo mundo sabe que os planetas giram em torno do Sol. E aí, pô, como é que Marte vai para frente e vai para trás? Desafiava completamente a lógica da situação. Imagina, você está lá vendo um planeta, de repente, né, ele está assim, ele começa a diminuir a velocidade, começa a voltar. Mano, os caras ficaram loucos. Pô, bicho, o que está rolando aqui e tal? Quando, na verdade, perceberam que em determinadas épocas, né, aí do movimento da Terra e de Marte, em determinadas épocas, a Terra ultrapassava Marte. Então, quando a Terra ultrapassa Marte, dá essa sensação de que Marte está dando volta para trás. Se eu viro para você e falo assim, em um ônibus, né? Você está lado a lado de um ônibus, aí você observa o ônibus indo para trás, o ônibus está do lado de lá, né? Então, por exemplo, tá aqui, ó, tá um ônibus aqui, outro ônibus aqui. Se você percebe esse ônibus indo para trás, você toma um susto, mas depois você fala assim, de boa, é porque esse ônibus aqui está mais rápido, ele vai ultrapassar esse ônibus. Mas imagina num planeta que você não tem essa observação. Você está dentro da Terra, não tem como você sair do espectro Terra. Então, você observa Marte e, cara, de repente, Marte, que estava fazendo esse movimento, começa a andar para trás. Fala, que loucura é essa, mano? Que doideira. Os caras estão viajando na maionese, deu bug na matriz. Só que, na verdade, pessoal, não é isso. É que a Terra, por diversos motivos, enfim, que não cabe aqui a gente explicar agora,
ela ultrapassava a órbita de Marte. E aí acontecia o quê? Para a gente, Marte ficava para trás. Era aquele mesmo conceito que confundiu os primeiros caras que falaram do geocentrismo, né, que foi corrigido pelo heliocentrismo depois. Mas vocês percebem que a ideia de referencial ela é fenomenal, extremamente importante para você entender essa história. E lembrando, na física, tudo depende de um referencial, tá? Velocidade, aceleração, distância, tempo, tá? Tempo depende de um referencial, não na física clássica, tá, pessoal? Mas na física já moderna, aí já vem as ideias de relativismo de Einstein, mas eu estou falando assim, tudo na física depende de referencial, exceto duas coisas, mas eu vou mencionar somente uma que é importante para o nosso texto, que é a velocidade da luz, tá? Tem as ideias de gravidade, mas isso eu não vou entrar no mérito, porque o mais importante é entender que a velocidade da luz não depende de um referencial. Pessoal, o que eu estou te dizendo é o seguinte, que a velocidade da luz não importa qual seja o referencial, tá? Ela vai ser sempre a mesma no mesmo meio. Eu estou te dizendo o seguinte, que se eu tiver luz no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo, tá? Ela vai ter essa mesma velocidade, não importa quem observe. Não importa se eu estou dentro ali do fóton, né, se fosse possível isso. Não importa se eu estou indo contra, não importa se eu estou indo a favor. Eu sempre vou ter 300 mil quilômetros por segundo de velocidade se eu estiver no vácuo. Tá? Por quê? Porque a velocidade da luz não depende do referencial. Pessoal, aqui como a gente está estudando a física básica para concursos e vestibulares, não cabe aqui ficar viajando na maionese. Então, não cabe aqui ficar assim, mas por quê, Felipe? E assim, velho? Mas e se não sei o quê? Isso, cara, mano, o que você tem que saber para a prova é isso. A velocidade da luz não depende do referencial. E isso para qualquer prova que você for fazer, tá? E as outras coisas todas dependem, mas a velocidade da luz não. É somente isso que você tem que entender. E, na verdade, essa velocidade da luz, sendo aí não variável, né, ela sendo uma constante para qualquer observador no espaço, nos dá aí várias coisas em relação, por exemplo, a referencial de distância, de tempo, que lá na física moderna, aí sim a gente comenta. Mas na física clássica, newtoniana, básica, da cinemática, a gente tem que entender somente que velocidade da luz não depende do referencial. Tá? Todo o outro resto, sim, inclusive trajetória, tá? Porque eu posso ver uma trajetória de uma forma diferente que você, às vezes, do mesmo movimento. Tá ali ocorrendo o mesmo movimento. Eu enxergo uma trajetória, você outra. Porque tudo na física depende do referencial, exceto a velocidade da luz. Show de bola? Feito isso, agora a gente vai utilizar essas ideias para definir algumas características importantes em relação à trajetória e à velocidade dos objetos. Show de bola? Pessoal, primeiramente em relação à trajetória, eu vou fazer um desenho aqui, eu sou o mestre dos desenhos, tá? E aí eu vou fazer um desenho para mostrar para vocês como é que essa história da trajetória realmente faz a diferença, tá? Vamos lá. Pessoal, imaginem que eu tenha um barquinho. Eu sou o mestre dos desenhos, tá? Eu tenho um barquinho aqui, show? E esse desenho é uma questão clássica de prova da UFMG, tá? Que tinha antigamente primeira etapa, segunda etapa e tal. Mas ela é muito boa para você entender essa história de trajetória. Imagine que eu tenho um barquinho aqui, navegando em águas calmas, tá? Navegando em águas calmas, e eu tenho aqui um pier, e nesse pier tem um cidadão observando esse barquinho se movimentando. Olha que lindo, né? Cara, esquece perspectiva, esquece qualquer coisa, porque eu sou péssimo nisso, mas é só para você entender. Pessoal, olha, pirem na ideia. Cara, tem que ter um olho, né, para observar, senão não tem jeito. Mas olha só, pirem na ideia aqui, tem um parafuso no alto do mastro desse barquinho, esse barquinho está se movimentando para lá, show de bola. E eu tenho esse observador que eu vou chamar de A e esse é o observador B, tá? Lembre-se daquilo que eu te falei. Movimento é o quê? É a aproximação ou afastamento de um ponto referencial, tá? Só que a questão em si, ela pergunta o seguinte:
qual é a trajetória observada pelo A e qual é a trajetória observada pelo B, caso esse parafuso venha cair no chão, tá? Então, pessoal, o barquinho estava se movimentando lindamente pelas águas, as águas calmas dessa lagoa, e aí o cara observando. E aí, de repente, o parafuso P caiu no chão do barco. A pergunta é, como que o A vai ver isso e como que o B vai ver isso? Para você responder essa questão, você tem que se imaginar dentro do barco e fora dele. Tá? E não só isso, entender alguns conceitos importantes. Pessoal, se você está dentro de um barco e vê lá o ponto P, no alto ponto P, um prego, alguma coisa assim, e vê ele caindo, como é que você vai ver esse negócio caindo? Né? Letra A. Letra A. Você vai ver esse objeto caindo reto, ou seja, assim. Letra B. Deixa eu me tirar daqui, vou colocar para cá. Letra B. Opa! Oh, miserável. Letra B. Você vai ver esse negócio caindo para frente. Letra C. Você vai ver esse negócio caindo para trás. E só, acho que tá bom, essas três alternativas são as melhores. Tá? Então, o A. Como é que o A vai observar o P caindo no alto do mastro? Letra A, letra B e letra C. Qual das três? Bom, o observador A é mais fácil de entender. Pense você dentro de um carro. Porque barco a gente quase não anda de barco, né? Pelo menos a gente aqui em Minas Gerais, a gente quase não anda de barco. Mas se você tiver uma outra região que você anda muito de barco e tal, acho que talvez você vai ser mais fácil você entender. Mas imagina dentro de um carro. Se você está dentro de um carro, 80 km por hora indo reto numa pista, se você solta alguma coisa, como é que aquela coisa cai? Ó, tô te mostrando aqui agora, ó. Como é que aquela coisa cai? Opa, caiu mesmo. Ai, vou fazer um malabarismo aqui. Essa coisa cai em linha reta. Então, independente da velocidade, aqui a velocidade está sendo constante, obviamente, tá? Para a gente não ter outras características, mas independentemente da velocidade, você vai ver isso aqui caindo reto. Porque o referencial sou eu e o parafuso está lá em cima, ele vai simplesmente cair de forma reta. Então, para o A, eu vou observar a letra A. Agora, será que para o B vai ser, de fato, a letra A? Não. De antemão, já avisar para vocês que não. Tá? Por quê, pessoal? Lembra do que eu falei antes? Tudo na física depende do referencial. O barquinho está aproximando de B. Então, no momento em que o prego saiu daqui de cima, passou-se um tempo, o barco se movimentou para frente. Só que o prego, pessoal, tem exatamente a mesma velocidade do barquinho. Ó, volta para mim aqui. Volta para mim aqui. Barquinho e prego possuem a mesma velocidade referencialmente a B. Imagine que o barco esteja a 80 km por hora. O prego vai estar 80 km por hora também em relação a B. Esquece vento, esquece resistência do ar, tá, pessoal? Esquece tudo isso, porque não vai ser relevante para esse caso aqui. Então, o prego está a 80 km por hora e a embarcação a 80 km por hora. Em relação ao A, negativo. Em relação ao A, pessoal, inicialmente, ó, é que você tem que tomar cuidado. Em relação ao A, o prego inicialmente, antes de cair, né, obviamente, ele está parado. E em relação ao A, o barco está parado também. Porque imagina você dentro do barco, olha para o barco, olha para o chão do barco. Você vai ver o barco se movimentar? Não vai. A não ser que se você olhe para a água e aí você percebe que a água está ficando para trás, mas se você olhar fixamente para o barco, você não vai perceber que ele está se movimentando. Porque, referencialmente a você, o barco tem 0 de velocidade. E, inicialmente, o prego também tem 0. Mas, em relação ao B, isso já não ocorre. Em relação ao B, o B já tem movimento em relação ao prego e o prego em relação ao B. Então, quando o prego salta do barco, quando o prego cai do barco, ele tem exatamente, ele tem também exatamente, vamos supor, supondo, tá? A mesma velocidade que o barco, 80 km por hora. Daí, pessoal, o que acontece? Esse prego tem uma velocidade para lá. Então,
a hora que o prego sair daqui, ele vai ter uma velocidade que vai impulsionar ele para frente com a mesma velocidade do barco. E olha que interessante, o B vai observar o prego, então, caindo em linha reta? Negativo. Ele vai observar o prego caindo para frente. Então, ele vai observar letra B. Tá? Ô, Felipe, então quer dizer que o prego cai na frente do barco? Errado. Uai, Felipe, mas olha só o seu desenho, cara. Você falou que vai cair na frente. Só que, pessoal, olha só, o prego tem 80, não tem? O barco também tem 80. Os dois vão se movimentar a 80 km por hora. Então, no momento em que o prego faz esse movimento aqui, o barco andou para frente com a mesma velocidade. Então, pergunta, onde, em que ponto do barco o prego vai cair? Exatamente no pé do mastro. Por quê? Porque ambos têm a mesma velocidade e mesmo que o prego tenha caído ali de cima, por terem a mesma velocidade, eles vão acabar chegando no mesmo tempo, ao mesmo ponto. A única diferença é que o B vai observar isso daqui de forma diferente, porque o B é um observador externo à situação. Deu para entender? E aqui eu entro num ponto que muitos alunos já me perguntaram, que é uma pergunta assim, que muita gente fala, pergunta boba, mas não é. Já me perguntaram assim, Felipe, se um helicóptero, né, essa pergunta é famosa, se um helicóptero, se a Terra gira, na verdade, né, e a gente está ali em movimento e tal, por que que um helicóptero simplesmente não salta, não sobe, espera 12 horas, 3, 4 horas, espera isso daí acontecer, volta para a Terra e ele volta num ponto, e ele não volta num ponto diferente. Por que que isso não acontece? Porque quando o helicóptero sobe, fica lá 3, 4 horas em cima do ar ali, a Terra não passou embaixo dos pés dele. A explicação, tá, pessoal, é exatamente a mesma da questão do barco. A Terra e o helicóptero possuem exatamente a mesma velocidade tangencial, né, que a gente não chegou nisso, mas a mesma velocidade de movimentação. Então, pessoal, a Terra está lá girando, sei lá, vamos chutar um valor aqui, 400 metros por segundo. O helicóptero também está girando a 400 metros por segundo, porque ele está preso à Terra. E ele tem a mesma velocidade que ela. Nós estamos aqui agora na mesma velocidade que a Terra. Então, nós estamos, girando uma velocidade altíssima. Se eu pular aqui agora e cair no chão, eu vou cair no mesmo lugar. Por quê? No momento em que eu saltei, eu tenho a mesma velocidade que a Terra. Eu vou 400 metros por segundo para frente, mas a Terra também andou 400 metros por segundo para frente. Ou seja, eu vou cair no mesmo ponto. Então, é por isso que o helicóptero não sai de um ponto ao outro só subindo e depois descendo, porque nós temos a mesma velocidade relativa. Show de bola? Então, galera, isso é impossível de acontecer, mas aí eu já ponho uma situação mais perigosa. Caso a Terra parasse agora de girar instantaneamente, parou de girar, o que ia acontecer com vocês? Ou com todos nós? Iríamos sair em altíssima velocidade tangencialmente para fora da Terra. Por quê? Porque nós temos uma velocidade em relação a ela, se ela parou, a gente continua em movimento, lógico que isso é ideia de inércia, a gente fala mais à frente, beleza? Show de bola? Então, espero que tenha ficado claro essa ideia de referencial e essa ideia de que a trajetória muda dependendo do referencial. Para o observador dentro do barco, cai reto, mas para o observador de fora, vai cair dessa maneira que eu expliquei para vocês. Um outro exemplo muito comum que muitos alunos erram também, por não observar direito a situação, é o caso de pedras ou de coisas rolando em carros, caminhões, enfim, coisas dessa natureza. Você pergunta para o aluno assim, se eu tivesse um caminhão andando na terra, na estrada, e uma pedra rolasse e caísse desse caminhão, como é que eu, observador externo em repouso na estrada, iria enxergar essa situação? A pedra caindo para trás, a pedra caindo para frente ou a pedra caindo reto? Novamente, um caminhão carregado com pedras, e aí, de repente, uma pedra rola e cai. Então, a pedra fez isso aqui, caiu. Como eu ia observar a situação? A pedra caindo reto, eu, em repouso na estrada, vendo o caminhão passar. Eu iria enxergar a pedra caindo reto,
para trás ou para frente. 90% dos alunos, quando eu faço essa pergunta, respondem que a pedra vai cair para trás. Só que a resposta correta é que a pedra vai cair para frente. Por quê? É a mesma história do barquinho. Pessoal, a pedra em relação a você tem exatamente a mesma velocidade que o caminhão. Então, a pedra está, sei lá, a 100 km por hora, assim como o caminhão está a 100 km por hora. Estou chutando o valor. Então, os dois vão se movimentar com a mesma velocidade para frente. Então, mesmo que a pedra role em relação à caçamba para trás, você observa essa situação, a pedra caindo para frente. É a ideia de referencial, tá? Mas, Felipe, por que a gente fala que a pedra está caindo para trás? Porque, geralmente, você observa essa situação dentro do veículo. E dentro do veículo, como o veículo né, acaba tendo mais velocidade que a pedra, você observa o objeto caindo para trás. Lógico que você não vai fazer isso, porque isso é feio e, além de ser feio, dá multa. Mas pega uma bolinha, se você pegasse a bolinha de papel e jogasse para fora do carro, né, devido à resistência do ar, você observaria a bolinha de papel ficando para trás. Só que, se tem um amigo seu observando essa situação de mau gosto, né, de fora, em repouso, em relação à estrada, e observando você jogando a bolinha de papel para fora, ele ia observar, na verdade, a bolinha não ficando para trás, mas indo para frente. Isso é mentira. Não é. Percebam, quando o objeto é lançado de um veículo, se ele cai para trás em relação àquele ponto que foi jogado ou se foi para frente. Como assim, Felipe? Imagine que eu tenho o ponto X aqui na estrada e exatamente nesse ponto X eu tenho jogado um papelzinho. Será que esse papel vai ficar para trás ou vai ficar para frente desse ponto X? Ora, vai ficar para frente. Por quê? Porque eu tenho a mesma velocidade, o bolinho de papel tem a mesma velocidade que o carro em relação a um ponto fixo na estrada. Só seria possível essa situação de cair para trás do ponto X se eu tivesse uma força descomunal para jogar a bolinha para trás numa velocidade maior que a do veículo para frente. Porque se eu jogar a bolinha para trás com a mesma velocidade que o veículo vai para frente, a bolinha ia cair como? Ia cair reto. Se eu jogar para trás com a velocidade menor, ia cair para frente. Se eu jogar com a mesma velocidade, cai exatamente no ponto X. E se eu jogar para trás com a velocidade maior, cai atrás do ponto X. Para mostrar essa ideia para vocês, eu vou colocar aqui um vídeo, não sei se foi do Mythbusters ou se foi de outro lugar, mostrando eles jogando uma bola de canhão de uma caminhonete a 60 km por hora. Então, ó, você tem uma caminhonete que está movimentando a 60 km por hora, aí de repente ele pega e joga uma bola de canhão. Aí, joga para trás com a mesma velocidade. Aí a pergunta é, como é que você enxerga isso? Diante da explicação que eu acabei de dar para vocês, a bolinha tem que cair como? Reto. Se eu tenho um caminhonete indo para frente 60 km por hora, para trás ele joga a bolinha a 60 km por hora, uma velocidade acaba sendo compensada pela outra, a bolinha vai cair reta. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, que demonstra exatamente esse ponto. De mostrar para vocês aí a ideia de referencial, tá? Deixa eu só achar aqui o vídeo para vocês entenderem. Tá? Mas, assim, essa história é muito importante porque acaba ajudando vocês a entenderem todos os aspectos de referencial, enfim, né? Essas coisas todas. Vai demorar um pouquinho, pessoal, só para... Eu vou pausar o vídeo aqui até eu achar. Eu tinha deixado ele aqui, mas eu acabei esquecendo. Vamos lá, vou pausar o vídeo só até eu achar aqui. Ó, entendendo aí a situação. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é do Mythbusters mesmo, tá? Vamos lá. Eu vou sumir um pouquinho da tela, tá? Mas é só para compartilhar com vocês o som e a questão. Vamos lá. Aí, o vídeo. Close to a perfect demonstration. We're going to see that ball drop. With the forward and backward momentum matched as close as they're going to get it, the pressure's on Grant for a perfect release.
I don't know about you guys, but that looked pretty good to me. Let's check the high speed. It really looked good to the naked eye, but the judge in this case is the high speed. Oh my God, it's like a cartoon. It's just in the air, it stops and it just falls. Look at that. Fantastic. I mean, look, it doesn't move at all. It's going straight down. Dude. Woo! We did it! We did it! Yeah! Vector Edition! Yay! We canceled out Velocity! After 3 days of suffering, that single shot brings the myth to an end. I can't be happier. It really looked Ó, de good novo to the então para naked vocês eye, verem, but the pessoal. judge in this case is the high speed. Oh my God, it's like a Então notem que é o cartoon. seguinte, aqui eu tenho duas velocidades, tá? Eu tenho uma velocidade da bola sendo expulsa para lá do canhão, mas eu também tenho uma velocidade do canhão e do veículo para cá. E aí o que acontece? É aquela situação que eu mostrei para vocês. Nem aqui vai vencer, nem aqui vai vencer. A bolinha, então, vai ter uma velocidade na horizontal que vai ser igual a zero. Então, ela vai cair em linha reta. It's just in the air, it stops. Como ela cai. Lógico, pessoal, isso referencialmente em relação ao objeto, a um ponto fixo na estrada. Se eu for pegar quem está na caminhonete, referencialmente a quem está na caminhonete, isso aqui vai para trás, né? Então, eu vou perceber como se eu estivesse indo para trás. Mas It just falls. está observando de fora, vai observar ela caindo assim, We did it! demonstrando aí toda essa história do referencial. Beleza? Show de bola, né? É bom porque a gente entende de fato o que acontece. Show de bola? Bom, então, é essa a ideia do referencial, tá? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês as ideias de velocidade referencial. Então, como é que eu calculo, como é que eu faço para interpretar essa ideia da velocidade referencial e assim dar seguimento nas nossas aulas, beleza? Um forte abraço a todos vocês, show de bola e até mais. Valeu!